Então, nosso tema de hoje, pessoal, é aromaterapia, frequência vibracional dos óleos essenciais. Quando eu falei com a Mayra que é consultora, que é especialista em ressignificar emoções, que vem de formação em farmácia, né, farmacêutica também, nós tínhamos a intenção de abordar um tema que tocasse o coração de Mayra. Isso sempre é o que eu gosto de trazer aqui para esse nosso conteúdo de terças-feiras. E foi através dos últimos acontecimentos, dos nossos cursos online também, que surgiu esse tema da frequência vibracional. E vocês vão conhecer a Mayra, vocês vão perceber que ela realmente não poderia ter outro tema, porque a gente sente a energia dela preparando o conteúdo, falando e querendo cuidar da saúde. E quando a gente fala cuidar da saúde, é promover isso a nível, vamos dizer, mundial, porque é mundial mesmo. A gente não sabe o que pode alcançar, né? Isso, mundial. Essas redes sociais aí. Então, muita gratidão, universo, por esse momento. Essa é a nossa prece. Que Deus esteja conosco e nos nossos corações. Certo? Então, nosso tema de hoje é aromaterapia e a frequência vibracional dos óleos. É um tema de escolha da Mayra e não poderia ser diferente. Eu só vou apresentar um pouquinho para vocês e falar do mais famoso personagem dos últimos dias. Quem será? Vamos lá. Aí ele, o difusor. Como não poderia ser nada diferente do que o difusor, o novo difusor da doTERRA, que chegou aí nos kits de cadastramento. Então, todos já sabem que para se cadastrar, para conseguir comprar seus produtos com 25% de desconto, para cuidar de si mesmo, cuidar da sua família, você pode fazer um cadastro com um consultor da doTERRA de forma segura, né, com eficiência nesse processo. E existem os kits aí, os mais econômicos, que é o kit Brasil e o kit Família. E depois nós temos o kit do AromaTouch, que vem o difusor, e mais os dois kits que têm um custo-benefício fantástico, são os mais completos, com maior volume de óleos, né? O kit Soluções Naturais da doTERRA e o kit Essencial para o Lar. E aqui o super lançamento, que é o difusor petal da doTERRA, numa nova versão, tá? Ele tem mais capacidade, uma nova cor também, tem a configuração de tempo para 2, 6 horas contínuas ou, olha só que maravilha, 12 horas intermitentes. Por que intermitentes? Ele dá uma paradinha, ele dá um descanso, né, de 10 minutos, para que as moléculas do óleo essencial que estão sendo lançadas pela sua névoa, elas pairem no ar, né? Para não ficar 12 horas direto sob a ação do óleo essencial através do nosso sistema límbico. Então, essa janelinha de tempo, ela é saudável para a nossa oxigenação. E a vantagem é que a gente pode, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, e principalmente à noite, né, que o difusor é tão importante, ter aí 12 horas, então, do seu funcionamento. A qualidade é indiscutível, quem já tem um difusor da doTERRA sabe, né, e continua também com as configurações opcionais de luz noturna ou sem luz. Esse difusor, ele está somente disponível nestes 3 kits que eu falei, nesse aqui, que é o Essencial para o Lar, no kit Soluções Naturais e no kit AromaTouch, tá? Então, pessoal, super convido vocês a conhecer quem ainda não é cadastrado e faça isso através de um consultor de bem-estar que convidou você para esse momento também. E se quiserem mais esclarecimentos de algum desses óleos, que hoje a gente não vai comentar especificamente deles, mas lá no meu canal do YouTube, Enfermeira dos Óleos, tem uma gravação dos top 12 óleos, que são os mais utilizados. E no início, quando a pessoa começa, diz, nossa, eu quero tal óleo, mas acredite mesmo, esses 10 óleos que estão nos kits,
eles servem para muita coisa, eles atendem muita coisa. E o consultor da doTERRA está aí para dar apoio e suporte para você. Então, nós vamos passar para a Mayra, já agradecendo antecipadamente, e vamos vibrar com ela e aprender o porquê os óleos essenciais vibram e por que eles se conectam tão bem com a nossa energia, com as nossas moléculas e como a nossa saúde pode estar aí revigorada através desses óleos essenciais. Mayra. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como a Márcia já falou, meu nome é Mayra Albuquerque e eu sou especialista em ressignificar emoções. E atualmente estou trabalhando também com os olhos nessas ressignificações das emoções e é isso que eu vou falar hoje. Está sendo sensacional. E vamos lá. Agradecer a todos vocês que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão aqui participando hoje. É sempre um prazer, uma honra estar participando. O tema é aromaterapia e a frequência vibracional dos olhos. Dei uma breve falar do que é aromaterapia, porque tem alguns convidados também, o pessoal também eu tô gravando aqui no meu Instagram, então eu decidi falar o que é a aromaterapia. A aromaterapia é uma técnica natural e que ela vai utilizar o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular as diferentes partes do nosso cérebro. Especialmente lá no nosso sistema límbico, né? Vai ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade, de insônia, depressão, asma, resfriado, promover bem-estar, fortalecer as defesas do corpo e também os óleos essenciais, eles têm o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico de uma pessoa, que é exatamente nesse bem-estar físico e psicológico que é o que eu vou mais falar hoje na apresentação. E essa prática, ela pode ser realizada como terapia complementar ou também de forma controversa, como algumas pessoas, alguns acreditam e outros não, é a medicina alternativa, mas nós bem sabemos como é maravilhoso o poder dos óleos essenciais. Vamos lá. Os óleos essenciais, eles têm origem natural comprovada, especialmente como os óleos do Terra, dos treinamentos que a gente estava participando também, que realmente são óleos puros, são óleos realmente que passam por processos físicos para comprovar realmente a pureza dos óleos, como a cromatografia gasosa. Então, isso faz um óleo essencialmente, verdadeiramente puro. E por serem elementos de energia da natureza também, eles possuem alta vibração. E a comprovação de que pessoas doentes, elas possuem uma vibração muito baixa. E mantendo a vibração do nosso corpo alta, nós diminuímos os riscos de ficarmos doentes. Então, os óleos, eles possuem essas altas vibrações que eles vão ajudar tanto no processo de saúde e doença e vão ajudar também, particularmente o que eu vou mais falar hoje, no nosso psicológico. E vamos lá. E essa energia desses óleos, ela é expressa em frequência vibracional magnética. E essas vibrações dos óleos essenciais, elas vão variar de 52 até 320 MHz. Os óleos com maior frequência são os óleos que vão atuar lá, ó, nas emoções, enquanto os de menor frequência, eles vão atuar mais diretamente no físico. E nós, seres humanos, somos as únicas criaturas na face da Terra que somos capazes de mudar a nossa biologia pelo que nós pensamos e sentimos. As nossas células, elas são constantemente modificadas pelos nossos pensamentos. E isso, um surto de depressão, ele pode arrasar o nosso sistema imunológico, enquanto que, olha lá, apaixonar-se pode fortificar tremendamente o nosso sistema imunológico. Então, o que isso quer dizer? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles também têm o poder do quê? De restaurar as nossas células. Enquanto que, por que isso é importante?
gosto de falar muito porque naquela saúde, no processo saúde-doença, o que acontece? Se você está passando por um processo de doença, o seu corpo pode fazer a substituição dessas células, ele tem o poder de reverter essa doença através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. O nosso corpo realmente, ele é maravilhoso e é capaz de se reinventar a cada dia. E para isso a gente usa também os olhos nesse processo. Que tabela que é essa que eu trouxe aqui hoje? Essa tabela é uma tabela do nível de consciência. Para que eu trouxe essa tabela aqui e eu vou colocar a flechinha aqui na coragem? Porque o nosso organismo, de acordo com o nosso nível de consciência, é a emoção que o nosso corpo ele vibra. Então, o nosso corpo, que são os baixos estados de nível de consciência, tem a coragem aqui, que fica entre o meio termo. Acima, que são os processos onde a vida acontece mais fácil, e abaixo, onde a pessoa, em muitos momentos, ela não consegue... sabe aquela vida pesada, em muitos momentos, aquela vida que parece que não flui. E os olhos podem atuar nisso para quê? Seu nível de vibração, ele aumente além da coragem para que realmente você tenha os resultados que você quer na sua vida. Para que sua vida ela flua mais fácil, para que sua vida... Porque em nossa vida o que acontece? Eu sempre falo para as meninas que eu trabalho, a nossa vida tem um leque de possibilidades aberto diante de você. E se você está vibrando lá na culpa, lá no medo, na apatia, se você está lá no medo, ó, como que você sente o mundo? Você vê o mundo a respeito de ansiedade. E quando você está ansioso, quando você está ansiosa, o que acontece? Você quer tudo muito rápido, você não tem tempo de prestar atenção nas possibilidades que se aparecem diante de você. Mas quando você vai elevando esse seu nível de consciência, por exemplo, um nível onde realmente a vida flui mais fácil e fica mais leve, que é no amor, lá na alegria, por que é importante assim, aumentar esse nível de vibração? Porque a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve, as oportunidades elas se apresentam diante de você. E você, por estar lá no estado lá de reverência, por você estar no estado amoroso, um estado que você realmente é grato, você consegue enxergar a vida de um modo melhor. Infinitas possibilidades que se apresentam diante de você, você consegue captar elas mais fáceis. Então, a sua vida flui realmente e tudo fica mais fácil. E vamos lá. Vou dar algumas descrições para vocês. Olha lá. Culpa. Uma pessoa com este nível de consciência, ela cria muito pouco. A criatividade dela é muito pouco. E por que é importante a nossa criatividade? Porque quando você estiver lá no estado de amor, onde os olhos, eles te ajudam a chegar nessa frequência do amor, vai fazer com que a sua criatividade realmente brota, fica mais fácil de você arrumar soluções para o que realmente você quer. Fica mais fácil de você ir conquistando o dia a dia, de você ir vendo o que eu posso fazer na minha vida para que realmente eu tenha os resultados. E quando você está lá na culpa, ó, você cria muito pouco. Ó, normalmente você faz o papel de vítima. Sempre alguém faz alguma coisa para você. Você não faz nada, você está ali parado. Esse é o papel da vítima. E culpa todos pelo seu fracasso. Raramente você tenta fazer alguma coisa nova. Você vive de recordações passadas, você vive de culpa e sente-se muito mal com isso. Pensa a respeito de si como um pecador, incapaz de se perdoar de transgressões do passado. Esses eu vou falar agora, vou citar alguns dos níveis mais baixos, que entra lá na coragem e depois vai subindo.
Quando você está na dor, no sofrimento, é um estado de tristeza e perda perpétua. Você cai e quando você enfrenta uma enorme perda na sua vida. É um dos casos da depressão. Esses são um dos estados em que as pessoas estão vibrando. E só está acima da apatia, pois aqui você começa a se livrar da paralisia pesada que existe na escalada. O sofrimento, ele mexe e muda as pessoas. E muitas vezes lhe tira o estado total da apatia. Geralmente quem está na apatia são aquelas pessoas que estão morando na rua. Esse é o estado da apatia. O medo. Quantas vezes você sente medo? Às vezes medo quando sai na rua, medo de ser assaltado, medo da sua casa ser roubado. E o que é um medo? O medo atrai as situações para que realmente se confirme o seu medo. Por quê? Como nós vibramos, é o que nós atraímos. Porque essas vibrações, elas são como se fossem ondas eletromagnéticas que eu vou atrair as situações. Vou dar um exemplo dessas ondas eletromagnéticas. Tem como você assistir ao SBT se você está na Globo? Não tem como. Então, o medo é a mesma coisa. Se eu tô com medo, eu atraio medo. Mas se eu tô no amor, na alegria, o que acontece? Eu atraio situações de amor e de alegria. Eu atraio situações para a minha vida, para o meu dia a dia, que façam com que o meu dia seja mais leve, seja mais espontâneo. Vocês já perceberam que às vezes quando você está retraído, está muito, principalmente agora, neste tempo da pandemia, onde o pessoal fala, tem vezes que você sente, você sai, você sente aquele clima de medo, de insegurança. O que esse clima traz para você? Traz mais medo e traz insegurança. Mas quando você se blinda, e uma do jeito das formas de você aumentar a elevação é usando os óleos essenciais, você vai atrair o que realmente você quer. Se você está vivendo amor, você vai atrair situações com que a sua vida fique mais leve e quando passarem aquelas possibilidades diante de você, você vai ficar mais fácil de enxergar. Porque quando você está com medo, as possibilidades também elas estão passando na sua frente, mas o que você consegue enxergar? O medo atrai o medo. Então, aquela possibilidade pode ter passado 10 vezes na sua frente, mas você não conseguiu enxergar. É como se seus olhos estivessem com tapas e você só consegue ver outras situações que atraem medo. Ok? Olha lá, o medo. Você vê o mundo como perigoso e inseguro. Você pode existir um estado de paranoia sob constante preocupação e estresse da sua realidade atual. E para subir acima deste nível, geralmente requer algum tipo de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos que lidar. O medo é apenas uma crença interna. O medo é algo que eu acredito. E se eu acredito, realmente pode acontecer. Por quê? Tudo isso existe na nossa cabeça. E o que nós acreditamos realmente que existe é o que acaba sendo reproduzido na nossa vida. E cria-se um medo de si mesmo. E quando você perceber as situações e eventos sendo uma ameaça para o seu bem-estar geral. Então, aqui entra. O que eu acredito é o que realmente acontece. Isso que a gente fala são realmente as crenças. Para ficar assim mais nítido para você, alguma crença geral assim que as pessoas que na maioria das pessoas já ouviram falar. Sandro, desculpa. Homem não presta. Homens são todos iguais. E se uma mulher ela acredita nisso realmente, ela ouviu falar isso durante a infância dela toda, e se ela acreditou, qual é o homem que ela vai atrair? Ela vai atrair esse homem.
Porque o que realmente você acredita é o que você atrai. A menos que você perceba, você leva para sua consciência e fala, epa, isso daqui acho que não é desse jeito. Essas crenças, elas podem ser ressignificadas, todas essas emoções, para a construção da vida que realmente você deseja para você. E vamos lá. Ah lá, chegamos no amor. O amor, ó, é a nível do amor incondicional. E é um entendimento permanente da sua conexão com tudo o que existe. No nível do amor, você coloca a sua cabeça e todos os seus outros talentos e habilidades a serviço do seu coração e não das suas emoções. E esse é o estado em que você realiza o seu verdadeiro propósito de vida. E nesse nível você também começa a ser guiado por uma força maior do que você, que é a sua intuição se torna muito forte. Gente, falando assim, fala assim, ah, não acredita, mas olha que é verdade. Quando você realmente eleva a sua vibração para o amor, as coisas começam a brotar na sua vida e a sua intuição realmente fica mais forte. Realmente, muitas, as mulheres principalmente, têm a sua intuição mais forte. Quando você está com seu nível de vibração, realmente a sua intuição fica mais forte. Você consegue realmente perceber melhores as situações. E realmente a vida fica mais leve, fica suave. Porque em muitos momentos, ok, isso não deu certo, em algum outro momento pode dar certo. Se não é para eu fazer nesse momento, ok, o que eu posso fazer e depois eu volto aqui. Então, é esse o nível vibracional. E vamos lá. Vou falar agora para você sobre a biorressonância. E por que eu vou falar aqui para você? Porque atualmente eu estou trabalhando com os óleos essenciais. Eu faço a indicação desses óleos essenciais através da biorressonância. E eu vou falar aqui para você um pouquinho o que é a biorressonância e depois eu vou falar para você como que eu estou usando para fazer a indicação. Ele está realmente maravilhoso, é fantástico. E vamos lá. Biorressonância. É a ressonância bioenergética ou biorressonância. É um campo da medicina energética que detecta o quê? Detecta e trabalha com informações de frequência eletromagnética que elas são geradas pelo corpo. Bio refere-se a um organismo vivo e ressonância significa vibrar em harmonia com. Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá para vocês que os olhos, eles têm uma frequência? Na biorressonância, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar qual é o óleo que realmente vai dar a energia vital para a pessoa, para que ela se restabeleça e ela fique com uma alta vibração, para que ela consiga modificar algumas coisas na vida dela que a incomodam e realmente ela ter os resultados que ela quer no dia a dia dela. A biorressonância é uma das formas de entender estes padrões individuais. Porque na biorressonância eu consigo sim fazer ela à distância e individualmente. A gente faz para cada pessoa. E esses padrões individuais, seja também de uma célula, de órgãos ou sistemas, e verificar se há ou não desequilíbrios. Por quê? Quando eu faço com a pessoa a biorressonância, eu consigo identificar se o corpo dessa pessoa, a frequência, tá ok. Porque o que acontece também? Os nossos órgãos, as nossas células, elas têm frequência. E o que acontece? Um órgão em desajuste, ele tem uma frequência diferente. Ele tem uma frequência diferente. E o processo saúde-doença,
o que que lhe acontece? Para primeiro manifestar nesse corpo físico algo de doença, primeiro começam a haver, começa a alterar a frequência a nível o quê? A nível de órgãos, de sistemas, e para depois gerar doença. Isso pode se passar meses, anos, e com o uso dos óleos essenciais, com a ajuda da aromaterapia, a gente consegue o quê? Fazer um reajuste, fazer um reequilíbrio dessa frequência, desse órgão, desse sistema, para que essa pessoa não fique doente. E os óleos essenciais, eles podem ser identificados de acordo com cada pessoa. E para este equilíbrio são usados os óleos essenciais do terra. E a biorressonância, ela vai o quê? Identificar quais os óleos eles devem ser usados para restabelecer o quê? A energia vital nos pilares espiritual, mental, emocional e físico. Por quê? Você estabelecendo a sua energia vital nesses pilares, o que acontece? Você vai reequilibrando o seu corpo para que, em muitos momentos, você o quê? Não fique doente, para que em muitos momentos o quê? Você consiga tratar algumas situações que estão lá no seu emocional, que te incomodam, o fato de você muitas vezes não conseguir falar não, o fato de muitas vezes essa mulher ter uma vida cheia de afazeres, ela não tem tempo para ela, a autoestima dela tá baixa, então através da biorressonância a gente consegue detectar qual esse óleo. E o que acontece também? Muitas mulheres sentem a vida como se fosse um peso. Um peso e o dia a dia dessa mulher fica muito difícil, fica muito pesado. Então, com a ajuda dos óleos essenciais, a gente consegue ir trabalhando para que esses óleos essenciais eles vão entrar a nível cerebral, que é para atingir lá o sistema límbico, lá dentro do seu cérebro, para então começar a facilitar esse processo de pensamento, para que essa pessoa comece a observar melhor a sua vida e comece a, então, fluir a sua criatividade para que ela veja o que ela pode fazer na vida dela. Os óleos essenciais, ó, eles vão ajudar a manter altas frequências. Lembra quando eu falei lá do amor, da alegria? Altas frequências, ó, vai agir no seu sistema emocional, lá no seu cérebro, no sistema límbico, para alterar o quê? Ó, quando entra lá no sistema límbico, que é lá uma partezinha lá do nosso cérebro, ele vai alterar o quê? Os pensamentos e também, ó, as suas células vão ecoar positividade. E quando ele vai atuar lá a nível celular, é possível reverter um processo onde a pessoa está passando por que ela está doente. Então, ela pode, através desses pensamentos, ela pode ir enviando mensagens para o seu corpo para restabelecer essas células, que em algum momento elas estão doentes, por células saudáveis. E também, elas vão ecoar positividade. E lembra que eu falei para você, o positivo atrai positivo. O que de bom atrai mudanças, atrai coisas boas. E assim, realmente vão funcionar os óleos essenciais. Os sentimentos, eles são criados a partir de repetições de emoções. E essas emoções quando se sofre um trauma muito forte, ela não consegue falar sobre o assunto, porque gerou um sentimento. Por que gerou um sentimento? Porque nesse trauma, foram várias emoções sentidas e tudo isso que a gente fala, emoção se aloja na carne. A emoção, ela forma um trauma. E esse trauma, ele pode ser desfeito, ele pode ser ressignificado através da ajuda dos óleos essenciais, sim. Por isso que todo o processo de quebra de traumas, ele tem que falar. Porque se aquilo se formou e ficou concretizado lá. E para ele ser ressignificado, essa pessoa precisa falar. E para ela falar,
a gente também ajuda os óleos essenciais. Olha lá. Quanto você mais fala, mais fica habituado, porque sai do seu reptiliano, que é uma outra parte lá do seu cérebro que fala sobre o instinto de sobrevivência, e leva para o neocórtex, onde realmente tem um raciocínio, onde realmente tem os pensamentos, onde você tem as suas ideias do que realmente você vai construir na sua vida. Então, ó, a dor emocional, ela vai diminuindo. Você consegue falar positivamente depois de ressignificado isso, para ir se consolidando os ganhos e as vitórias. Afinal, as energias positivas, as frequências positivas, elas atraem ações positivas. Vamos lá. Emoção, igual eu falei para você, emoção, ela se aloja na carne. E quantas coisas deixaram de acontecer na sua vida por falta de emoção? Muitas vezes nós até sabemos agir, nós até devemos o que deve ser feito, nós sabemos como proceder, mas muitas vezes nós não fazemos, pois você anda em baixas vibrações e tudo isso fica mais difícil de acontecer. E como eu estava falando aqui para vocês, a emoção, ela se aloja na carne. E lá no final, eu vou mostrar para vocês tem um slide aqui que vocês vão ver como realmente as emoções se alojam na carne. E muitas vezes, vou falar para vocês, acontecem algumas coisas, você fala assim, ah, não, é o meu corpo. O seu corpo, ele está reproduzindo tudo aquilo que você vive. E realmente isso vai fazendo muito sentido através do momento que você vai estudando a medicina chinesa, que é muito sábia, é muito inteligente. Gente, o nosso corpo, se ele dói, o dedão, a gente consegue, lá pela medicina chinesa, identificar o que está acontecendo na minha vida. Sabe por que eu tô falando dedão? Porque em muitos momentos você pode falar assim, ah, eu torci meu dedo, isso daqui é uma dor muscular. Mas por que será que eu estou com essa dor muscular aqui no meu dedo? O que será que eu estou pensando aqui que está gerando essa emoção que está fazendo com que doa o meu dedão? Sabe o que eu falei para vocês o dedo? Porque eu fazendo os meus cursos, em uma época eu tava com uma dor no meu dedão e não tinha nada. Eu falava assim, não, isso daqui é de computador. É o computador que tá fazendo isso porque eu mexo no computador o dia inteiro. Aí eu fui ver o que significava a dor no dedão. Outra época também, que eu estava passando por um processo de transição que eu falei para vocês, que eu tinha farmácia, não sei se eu cheguei a falar aqui lá no começo, que eu sou farmacêutica, tive farmácia por 12 anos e hoje eu estou trabalhando com treinamento de mulheres. Eu passei por uma época que eu tinha uma dor no meu ciático do lado direito. Eu falava, essa dor é por causa da minha posição. Não, isso daqui é por causa da minha posição. Vou falar outra ressignificação. Olha como as coisas acontecem, depois vocês vão pensando aí, que me deu de falar isso, então vou seguir minha intuição e porque pode estar sendo importante para alguém ouvir isso. No meu processo de transição, foi um processo em que, olha, eu tinha uma empresa estabelecida há 12 anos no mercado. Eu resolvi que realmente eu não queria mais trabalhar com farmácia, que de mim, perante a mim, se abriu um mundo de possibilidades. A possibilidade que eu escolhi foi a área de treinamentos. Porque como que eu entrei nessa área de treinamentos? Eu comecei a fazer cursos na área de inteligência emocional, depois fiz cursos de coach, fiz curso de medicina integrativa, estudei um pouco lá da medicina germânica, estudei um pouco de terapia, estudei um pouco lá da medicina chinesa
No princípio, por que que eu mudei? Porque foi uma insatisfação minha. Eu trabalhava 12 horas, ok. No começo era gostoso, mas a partir de um tempo, a minha vida começou a perder sentido. Então, algo que para mim, no início, foi algo para mim, hoje eu compartilho com muitas mulheres que eu acredito que realmente elas precisam ressignificar muitas emoções. E hoje essa é a minha missão de vida. A partir do momento que eu vi algo para mim, eu descobri a minha missão de vida, que é fazer com que as mulheres se entendam. Como uma vez também eu não me entendi, não conseguia perceber tudo que estava ao meu redor. Eu vibrava lá no medo, vibrava lá na culpa, vibrava na insegurança. Eu estava lá naqueles baixos estados emocionais, mas quando eu comecei a vibrar no amor, o mundo, é igual eu falei para vocês, o mundo de possibilidades, ele acontece. Gente, é realmente maravilhoso. E você tem o poder o quê? De co-criar a sua vida. O que é co-criar a sua vida? Você tem o poder de imaginar e concretizar a sua vida do modo como realmente ela pode ser. E isso tudo tem uma maravilha que pode ajudar você, que são os óleos essenciais. Porque às vezes, em muitos momentos você está lá, na insegurança, no medo, às vezes tudo, você tem até. Você tem um emprego? Tem um estabelecimento? Tem uma renda? Tem, mas parece que, não sei se acontece aí com você, parece que tudo que você vai fazer tem que ser muito pesado, tem que ser muito sacrifício. Você fala assim, nossa, mas por que isso não flui? E parece que tem tantas pessoas que a vida é tão fácil. Parece que de uma hora para outra aquela pessoa desabrocha, acontece uma coisinha só na vida dela e parece que o mundo para ela é tudo mais fácil. Mas isso tudo é uma questão do quê? Como eu estou vibrando? Qual é a frequência que eu estou emitindo para o universo para que eu me permita a olhar as possibilidades que tem na vida? Será que eu estou me permitindo a ver o amor? Será que eu estou me vendo como merecedora de receber tudo que acontece comigo? E isso, os poderosos óleos essenciais podem te ajudar. Vamos lá. Deixa eu pôr para frente aqui o nosso slide. Terapeuta. O que um terapeuta faz? Ele promove a transformação e a cura. Ele atua no campo energético, que é o que lá que eu tô falando para você, que são das vibrações, para harmonizar o quê? O seu corpo físico, o seu corpo emocional, mental e espiritual. Aqui entra a sua energia vital. O que é energia vital? Você começa e termina seu dia bem disposta, ou então você começa seu dia, mas no decorrer do dia vai te dando um cansaço, tudo vai ficando muito pesado e você, aí chega a noite, você tá exausto, você tá exausta, você não consegue fazer nada. Essa aqui é a sua energia vital. E a sua energia vital lá, ela tem o corpo físico, tem o seu emocional, tem o seu mental, tem o seu espiritual. Onde será que está tendo um desequilíbrio para que você se sinta tão desgastado no final do dia? Isso a gente consegue identificar através da biorressonância para indicar o óleo que vai realmente fazer sentido para você ir se restabelecendo. E por isso é importante cuidar do ambiente, da residência e do trabalho, usando também o quê? Os difusores.
Os óleos essenciais, olha as maravilhas que são. Eles estão luz líquida. Eles são repletos de moléculas aromáticas com qualificações e possibilidades de curas. E essas curas, elas vão além da medicina convencional. Elas trabalham o quê? Nos planos invisíveis, que é essa frequência vibracional que eu falei para você. Em níveis subatômicos. E eu volto a falar para você lá, outra vez. Consegue restabelecer as células. Célula doente por uma célula sadia. Essas frequências, porque ele fala aqui, planos invisíveis. Porque as ondas de frequência a gente não consegue ver. Vou dar um exemplo para você. No seu celular, aparece mensagem do WhatsApp, o celular toca. Essas são ondas invisíveis que chegam no seu celular, porque você consegue o quê? Atender, você consegue ler as mensagens. E os óleos essenciais, eles conseguem o quê? Trabalhar nessas vibrações que nós emitimos, que as nossas células emitem, para o quê? Para a gente se curar, para restabelecer processos psicológicos, que às vezes para trabalhar lá no seu emocional, para trabalhar no seu corpo físico, para trabalhar lá no seu mental. E eles auxiliam aqui no desbloqueio energético, lá que eu acabei de falar para você. Auxiliam no desbloqueio energético que limita a harmonização e o equilíbrio das energias que nos mantém saudáveis. Aí eu retorno a falar para vocês. Ajudam a manter aqueles equilíbrios. Quando você está lá nos baixos estados emocionais, lá, abaixo da coragem, vibrando no medo, na culpa. E o que? Eles conseguem desbloquear e fazer com que você comece a vibrar no amor, comece a vibrar na alegria, para que realmente você se sinta melhor e consiga restabelecer tudo isso. Vou mandar um beijinho aqui que eu tô também transmitindo pro meu Instagram e as meninas estão me mandando um coraçãozinho, ó. Coraçãozinho para todo mundo também. Obrigada. E vamos lá. E quais são esses desequilíbrios? Ó, desequilíbrios das frequências levam a doenças. Por quê? Eu já falei para você. Cada órgão, eles têm a sua frequência. Isso a gente consegue ver muito bem lá na medicina chinesa. Por quê? Cada órgão, eles têm a sua hora de trabalhar, cada órgão tem a sua frequência. E quando essa frequência desse órgão, ela começa a ficar desalinhada, desajustada, se ela se prolongar por mais um tempo, o que acontece? Aí sim surge a doença no corpo físico. Mas o que? Os óleos essenciais, eles têm o poder de trabalhar nessas frequências desses órgãos. Através da biorressonância, a gente consegue detectar qual o óleo certo para estar trabalhando essa frequência desse órgão que neste momento ele não está muito certo. Não quer dizer que ele está doente no corpo físico. Ele começou o processo de doença, que é a nível de frequência. Isso a gente não consegue detectar em exames laboratoriais, a gente não consegue detectar, mas através do aparelho de biorressonância, a gente consegue detectar qual é o desequilíbrio nesse órgão para que ele seja restabelecido e lá no futuro não surja uma doença. Ó, usando a biorressonância, a aromaterapia e as ferramentas, você consegue se restabelecer a saúde física e mental. E com essas ferramentas, você consegue o processo de quebra de traumas. Pois a pessoa, ela consegue falar tudo aquilo que estava armazenado lá dentro dela durante muito tempo e pensar a respeito das situações que a incomodavam e faziam ela agir de acordo com elas. Vou falar bem
desses desequilíbrios de frequências de órgãos, igual eu estava conversando com a minha mentora quando a gente estava fazendo o curso, ela conseguiu, em uma época, para vocês verem a importância, ela conseguiu identificar que o pai dela estava tendo uma frequência não muito certa a nível de próstata. O que acontece? Santo de casa, em muitos momentos, não faz milagre, né? Então, 10 anos depois, o que acontece? O pai dela surge um problema na próstata. Você viu? Igual eu falei para vocês, em muitos momentos, a biorressonância, ela consegue identificar que algo de errado está lá acontecendo, a frequência que aquele órgão está emitindo. E não necessariamente neste momento ele está tendo a doença. É algo que vai se prolongando e é preciso restabelecer essa frequência para que o quê? Não ocorra a doença. Ok? E vamos lá. Ó, a dor emocional, ela vai diminuindo e elas são ressignificadas. Os ganhos, as vitórias, eles são consolidados e a energia positiva, ela atrai energia positiva. E com a escolha do óleo essencial correto para ele realmente fazer esse reequilíbrio, ó, de acordo com a biorressonância, todo o processo é agilizado. Muito bem. Eu falei lá para você, ó, que a dor física é a manifestação do desequilíbrio. O corpo, ele fala, ele demonstra que há algo que não está correto. E agora eu vou comprovar aqui para vocês quais são esses desequilíbrios, ó. A dor e as emoções. Ó, você viu que aparece aqui pescoço, aparece ombros, aparece coluna. Em alguns momentos você pode falar assim para você: ah, isso daqui é só uma dor muscular. É meu travesseiro que não tá bem. Eu tô precisando trocar de travesseiro. Será que realmente você está precisando trocar de travesseiro? Ou você está precisando prestar atenção nas suas emoções que tem feito com que você tenha uma dor no seu pescoço? Por quê? O nosso corpo, ele manifesta todas essas emoções que você está sentindo e que, em muitos momentos, estão o quê? Te incomodando. E uma forma da gente fazer esse reajuste é com os óleos essenciais através da biorressonância. Porque, repito lá para você de novo, a biorressonância, ela consegue restabelecer o mapa lá das suas energias vitais, que é no seu físico, no seu emocional, no seu mental e no seu espiritual. Então, ela faz um ajuste disso para que você consiga ir equilibrando essas frequências e vibrando também em altos estados emocionais para que o seu corpo vá se restabelecendo, para que os pensamentos vão fluindo, para que a sua criatividade vá fluindo, para que sua vida seja mais leve. E para que em muitos momentos também você consiga fazer o quê? Atingir as suas metas, atingir os seus objetivos, que muitas vezes você fala, nossa, isso para mim parece impossível. Não, tem um auxílio, tem os óleos essenciais que podem ajudar nisso tudo. E esta foi a minha apresentação, a minha contribuição de hoje. Mayra, eu não vou falar muito, mas assim, como todos os dias eu agradeço cada gotinha que se aproxima da nossa árvore aí, da nossa equipe. Tu, para mim, és uma surpresa, porque quando a gente começou a conversar, a Mayra, assim, muito reservada, né, muito ponderada, e olha que brilho, você brilha imensamente, não poderia ter tido outra escolha realmente em
cuidar de mulheres, né? Que foi sua escolha. E o que eu posso contribuir nesse momento de tudo que você falou é que cada um tem que também pensar como que os óleos essenciais chegaram na sua vida. Quando você falou em vibrações, eu, Márcia, por exemplo, até fico feliz porque ninguém me ofereceu os óleos essenciais da doTERRA. Então, em algum momento, a minha vibração estava conectada com esses óleos essenciais, né? Porque eu percebi algumas mensagens online e eu fui atrás. Então, eu fui capturada por energia, com toda certeza, com alguma vibração que estava em mim, né? Mas quando a gente oferece os óleos essenciais doTERRA através de uma conversa online, através de um convite por WhatsApp, isso são preces atendidas. Eu não tenho mais dúvida que a forma é essa. Pessoas que muitas vezes estão aí fazendo suas preces, pedindo por amor, pedindo por mais harmonia, pedindo por mais saúde, e essa conexão chega na nossa vibração. Nós que já usamos óleos essenciais, e aí a gente acaba se posicionando e oferecendo para as pessoas, que nem todos irão aceitar, porque é bem como você colocou, né? Há frequências e há estados emocionais que permitem mais uma coisa ou outra. E uma das coisas, uma colocação que eu não havia escutado até agora, que você falou, achei lindíssimo, luz líquida. Óleos essenciais são luz líquida. Eu estava procurando, eu vi essa descrição, falei assim, gente, isso daqui é perfeito. Com certeza. Muito, muito obrigada, Mayra, tá? Sou imensamente grata que não seja a primeira da nossa classe online com você e agradeço todas as pessoas que tiveram os seus momentos aqui conosco e vamos aguardar a nossa próxima classe. Então, enfim, boa noite para todos que estiveram conosco, né? Muito obrigado pela presença, principalmente da Mayra, que se dispôs a estar nessa caminhada conosco, e a todos que estavam aqui nos acompanhando. Um abraço e até a próxima terça. Muita luz líquida. Amém.